eu achei interessante ouvindo você falar, tipo, fiz vários cursos, inclusive ensino, né? E você diz ter uma, tipo, desde pequeno, de família, ter mediunidade e tudo mais, essas coisas eu imagino que estão envolvidas com o trabalho. A minha pergunta é, eu não sou uma pessoa que tem mediunidade nenhuma desenvolvida, não sei o que. Se eu inventar de querer aprender e ler tarô, vai ser do mesmo jeito? Vai funcionar do mesmo jeito, entende? Porque você é essa pessoa. Você vai ter uma sensibilidade, já que tal... Bom, o que dizem? Pensa lá do que você falou dos nórdicos, né? Então, através do... Como é que chamava lá? Das runas. Runas, né? A resposta através das runas dos deuses e tal, da pessoa ter uma conexão maior e tal. Eu imagino que faria diferença. Então, se a pessoa não tem muito essa mediunidade, entende? Eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Acho que não, porque eu nunca vi nada. Entende a minha pergunta? Tipo, a pessoa vai querer procurar aprender e tal. É a mesma coisa? Então, assim, eu acredito, pela minha experiência ao longo de todos esses anos, Sim. que quando uma energia superior quer se manifestar através de você para comunicar algo, ela vai se manifestar com os oráculos abertos ou não, né? Então, eu abro o oráculo, tiro uma carta, daí eu vou falar o que representa aquela carta. Mas daqui a um pouco tem uma entidade que tá falando ou na minha cabeça, ou se mostra fisicamente, né, ali na minha frente, dizendo, fale também sobre tais e tais assuntos, né? Então, depende. Você fez... Isso acontece? Acontece. Eu até tava contando mais cedo uma história, assim, um pouco problemática que me aconteceu. Mas pode contar agora? Posso? Por favor. Então, quando eu era mais nova, ali nos meus 18 anos, eu não me sustentava completamente com os oráculos, né? Então, eu era vendedora numa loja. Tá. Só que a minha gerente, ela sabia que eu tirava os oráculos desde novinha também. Tá. Ela ficou uns 2 meses, assim, toda hora. Fran, quando é que a gente vai tirar a carta? Fran, quando é que a gente vai tirar a carta? E eu lá no meu íntimo, eu sabia, vai dar ruim isso daí. Só que depois de 2 meses, eu não consegui mais negar, né? Não tinha mais desculpa pra falar pra minha gerente. Tá, tudo bem, amanhã eu trago meus oráculos. Levei os meus oráculos, fui pra sala do estoque, tirei eu primeiro as cartas pra ver sobre o que ela queria saber. Daí era sobre o relacionamento, eu pensei, sabia que ia dar B.O. Sabia. E fiquei ali. Daí chamei ela, ela chegou assim na sala e disse, olha, tá acontecendo uma situação assim, assim, assim. Tô achando que tô sendo traída, eu queria confirmar isso. Ok. Abrimos as cartas. Inclusive com este meu querido que me acompanha desde os meus 18 anos. Abri o baralho cigano, que é ótimo pra isso. Saiu. Ali muito claramente, traição. A serpente gritando na resposta central e tal. Eu falei, realmente, tem aqui, tá marcando uma traição. E daí tentamos conversar sobre isso, pra identificar maneiras dela conseguir lidar com essa situação da melhor maneira possível. Só que daí se apresentou uma entidade, atrás dela era uma senhorinha, parecia ter uns 80 anos de idade, meio índia, baixinha, carrancuda. E ela me olhava bem braba. Diz pra ela que é tal pessoa. E eu olhava, ignorava. E com nome, sobrenome e CPF? Só faltou CPF. Caramba! E daí eu ignorava a senhorinha e falando, não, mas lidando ali com a resposta do que os oráculos estavam mostrando. Mais um tempo, diz pra ela que é tal pessoa. Na terceira vez, essa entidade, esse ser, ele já tava ficando meio, entre aspas, brabo comigo por eu não estar passando a informação. Daí eu respirei fundo e disse assim, olha, tu é de religião, tu tem alguma religião, tu acredita em outros seres, porque assim, tem uma pessoa dessa maneira, que tá no teu lado, ela se manifestou, provavelmente é teu guia, e ela tá me falando tal nome. Esse nome faz sentido pra ti? A minha gerente, ela ficou assim, ó, branca na hora. Dela, por quê? Porque ela tá me falando que é com essa pessoa. Ok. Resultado, a pessoa era amiga adolescente de 17 anos da filha dela. A amiga da filha dela
Tava sendo o caso do marido dela. Caceta de agulha. Você já tinha escutado essa história? Pô! A menor de idade, a filha da amiga dela, era o caso do marido dela. Uhum. E, tipo, ela foi atrás e era isso mesmo. E era isso mesmo. O que aconteceu ao longo do tempo? Ela ficou uma semana sem nem olhar na minha cara. Ela passava por mim reto, só falava assim o básico do que eu tinha que fazer, do que eu tinha que vender. E pronto, ela não me olhava, né? E eu entendo, porque muitas vezes a pessoa não tá preparada com algumas respostas, e principalmente quando fala de um aspecto tão profundo da tua intimidade, as pessoas acabam se retraindo, né? E daí, depois de uma semana, ela me demitiu. Ela te demitiu por você falar que o marido dela tava traindo. Caramba. Exatamente. E ela separou do marido? Você não sabe. Não separou. Ah, que coisa boa. Tá, e também não quer se ajudar, né? Não Queria quer se ajudar. tirar a porra da carta e não se ajuda, caramba. E você tem religião? Sim, eu morei num templo por muitos anos na minha vida. Budista? Templo... De bruxaria. Ah, que templo me vem na cabeça templo budista, tá?